Boa noite, meus irmãos. Saudamos a todos na paz do nosso bom Deus. Nós estamos com a nossa série Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores. Já tivemos 2 mensagens nesta série. Vamos ter a terceira mensagem. Lembrando, os irmãos, nossa primeira mensagem foi proferida aqui, adoração em espírito e em verdade. Nós falamos sobre passagem do Evangelho de João, quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana, e ele nos ensina a essência da adoração. O espírito é com o coração, com a alma, e em verdade com o conhecimento da palavra de Deus, como é necessário a gente juntar essas duas coisas para poder adorar a Deus verdadeiramente. Deus procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Uma mensagem estão todas gravadas, dá para você assistir depois na internet quando você quiser. A segunda mensagem desta série, nós vimos uma passagem na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, quando o apóstolo Paulo vai nos falar sobre o propósito do culto. Nós tivemos aí no último domingo, estudamos um pouquinho sobre isso, vimos na palavra de Deus que o culto tem o propósito de edificar, salvar e glorificar a Deus. O culto tem esse propósito. Tudo que nós fazemos aqui, precisamos fazer essa pergunta, né? Está edificando a igreja? Está abençoando a igreja? Está edificando os membros da igreja? É a primeira preocupação. Isso mostra que a prioridade não é a gente, é a comunidade. Às vezes eu posso estar até num contexto em que eu mesmo não gosto tanto de um ponto, mas eu estou vendo que está fazendo muito bem para toda a igreja, está edificando a igreja. Então é uma questão, muitas vezes, a gente pensar na igreja, para edificação na igreja. O segundo, os descrentes. A gente viu o Paulo falando que se entrar um descrente durante o culto, como é que está sendo? Ele está sendo tocado, a palavra está sendo pregada com clareza, o comportamento nosso ali dentro. Ele é feito de uma forma que assusta as pessoas de fora, escandaliza as pessoas de fora, ou acolhe, atrai. A pessoa se sente bem, fala, aqui eu quero servir a Deus. E Paulo mostra lá que se o descrente entrar num culto, deve ser tão claro aquele culto, fazer sentido para ele, de modo que Deus pode falar o coração dele, desvendar o coração dele, e ele compreender as Sagradas Escrituras, entregar a sua vida a Deus. E esse é um segundo propósito. E por fim, lá em Corinto, Paulo fala que o propósito principal do culto é a glória de Deus. Nós estamos aqui para a glória de Deus, gente. Não é para a nossa glória, não é para nada para nós, não é humano isso. Nós estamos aqui exclusivamente para a glória de Deus. E ele diz lá que tudo seja feito com ordem e decência. Por isso que a igreja presbiteriana, ela zela por isso. O nosso culto tem uma ordem, tem começo, meio e fim, tem uma lógica, né, do andamento, e tudo feito com decência, né, a gente procura isso, sabe? Toda vez que a gente vai, nós vamos para a igreja, para o culto, para adorar a Deus. Eu tenho orientado e falado sempre nesse sentido. Tudo que nós vamos fazer lá é decente, está sendo feito para a glória de Deus, né? A gente orienta até os jovens, na hora que você vai se vestir, se você está se vestindo com decência para a glória de Deus, você vai se apresentar diante de Deus. Como é que você vai ser recebido? O nosso coração, como é que ele está, né? O encontro que a gente tem aqui é um culto, é para a glória de Deus, é um momento importante. Então isso tudo é para nós compreendermos o sentido da adoração, do louvor. Agora existe uma questão um pouquinho mais profunda. Eu digo assim, a gente fala tanto de adoração, Deus precisa ser adorado de uma forma correta, a Bíblia tem muitas orientações sobre a adoração, mas por quê? É tão importante essa questão da adoração para o cristão? Porque se ausentar do culto, né, do momento de adoração, é algo muito complicado na vida do cristão. Há mandamentos, não deixar de congregar como é costume de alguns. É um mandamento, estarmos no domingo, guardar o dia do Senhor e se dedicar a contemplar esse Deus. Por que tanta preocupação? Por que Deus quer isso? Ele sendo o Senhor Todo-Poderoso, e o que isso vai mudar para Deus? Por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mais uma vez ele vai falar um pouquinho para a gente sobre adoração. E é interessante, 2 Coríntios, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso 12 em diante. Você vai entender realmente, eu creio que
aqui a gente pode entender realmente por que isso é tudo isso aqui é tão importante para nós. Segunda Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 12 em diante, diz assim: Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porém, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu vou repetir de novo o verso número 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Até aqui, meus queridos, nós vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus para a mensagem da sua palavra. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é maravilhosa. Ela nos dá instruções preciosas em todas as áreas da nossa vida. Mas nesses últimos domingos, Senhor, temos nos debruçado na tua santa palavra para compreender um pouco mais o exercício da adoração, o nosso louvor, esse encontro que nós temos aqui dominicalmente, também a adoração que temos na vida particular. Mas de modo especial nesse momento, Senhor, de culto, de louvor. Queremos crescer no conhecimento, na graça, desvenda os nossos olhos, ajuda-nos a compreender um pouco melhor isso. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar com mais clareza, com menos preconceito para a tua palavra nesse assunto, independente de hábitos, usos, costumes que temos, ó Deus, que adquirimos, que aprendemos. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, as práticas da tua palavra, aquilo que ela nos orienta sobre o louvor, a adoração. Qual é a essência de tudo isso? Qual o propósito de tudo isso? Porque estamos aqui essa noite, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, é o que eu te peço, te agradeço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é importante a gente saber que verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade, como a gente já viu no primeiro domingo, com conhecimento da palavra, com conhecimento da verdade de Deus, mas com todo o coração, toda a alma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma. Deus é preocupado com isso, algo que tem que vir lá de dentro, tem que sair do coração. É importante que esse louvor seja realmente com fervor. Fervor não é barulho, não é bagunça, você pode estar quebrantado, com o rosto inclinado, quieto, sentado, dentro de um culto, e está adorando a Deus fervorosamente, mais do que uma pessoa que está pulando, estribuchando, e aquilo tudo é emoção pura, e a alma não está ali quebrantada na presença de Deus, o Espírito Santo não está falando naquele coração. Então cuidado com as aparências. Fervor não é externo, fervor é lá dentro do coração. Jesus olhava para as pessoas e dizia assim, vós me adorais em vão. Por quê? A boca falava uma coisa, mas o coração estava longe de mim. Me louvam com os lábios, mas o coração está longe. Deus é Espírito, gente. Ele olha lá dentro da gente. Ele quer saber onde está a nossa alma no momento da adoração. Onde está o nosso pensamento. Você está preocupado com mil coisas? Em que você está preocupado quando você entra aqui? Você está realmente olhando para Jesus? Focando nele, o autor e consumador da sua fé? É um momento muito importante na sua vida. E vai ser uma vez só na semana. Como esse encontro dominical, no dia do Senhor, com a igreja reunida, um lugar onde a sua vida está ali devota. Deus tem uma mensagem para você. Às vezes diferente do que ele está tendo para uma outra igreja lá, que tem um outro contexto, outras pessoas vivendo uma outra realidade. O que Deus tem para falar para você aqui não vai estar em outro lugar.
A gente precisa ter essa fidelidade, essa comunhão, esse momento solene, pensar que Deus está aqui, querendo falar com você. E Ele olha para a sua alma, e Ele já olhou para muitos no passado e fala, vocês estão me adorando em vão. A boca está louvando, mas o coração está longe. Então é um momento importante, adorar a Deus em espírito e em verdade. Quero conhecer esse Deus, conhecer a palavra e ser fervoroso no louvor. No meu coração, principalmente. Vimos ali, meus irmãos, que o culto ele tem que ser com decência. É feito para edificação da igreja, vamos fazer com harmonia, vamos ter sabedoria na hora de organizar o nosso trabalho, de uma forma que todos sejam tocados, atingidos, entendeu? Nós temos o grupo heterogêneo, temos idosos, temos crianças, a gente vai trazer uma mensagem para as crianças, os adolescentes têm que ter os trabalhos paralelos, porque exige para o adolescente uma energia, uma dinâmica às vezes diferente, que nem sempre dá para fazer um culto domingo à noite. Por isso que a gente teve domingo passado, ontem à noite um louvorzão lá com os jovens na igreja, e vamos ter outros encontros, é uma dinâmica totalmente diferente. Mas é que é um momento em que a gente, em família, família da aliança, estamos adorando a Deus. A edificação da igreja, salvação de almas, preocupação nossa, pregação, como o evangelho chega, as pessoas estão ouvindo, essa mensagem está sendo pregada lá fora, eu me preocupo em ter um linguajar, até uma vestimenta que se comunica às pessoas lá fora. Quanto mais aquela formalidade que, sabe, afasta as pessoas de Deus, acho isso aí até complicado. Eu tento chegar num limite de informalidade, com uma linguagem clara, sabe, simples. Jesus era simples no falar, para que as pessoas compreendam a postura, a comunicação, os meios que a gente usa, tudo isso é para alcançar as pessoas lá fora. A gente tem que ter essa preocupação também, e tudo é para a glória de Deus. Agora, para que tudo isso? Meus irmãos, aqui na carta aos Coríntios, verso de número 18, 2 Coríntios 3,18, você tem o que está acontecendo aqui. Na essência, é o seguinte: a adoração é um dos instrumentos mais poderosos para transformar a sua vida, a imagem dele. Lembra que existe uma lei, que nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Então, tudo isso que a gente estudou todos esses dias, é para que no final, na prática, chegasse nisso. Nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, vamos ter essa conexão, a gente quer compreender a palavra, quer ter uma postura, quer que o nosso louvor chegue, quer sondar o nosso coração, limpar a nossa alma, para Deus nos aceitar, para ter tudo isso aqui que a gente está vendo, com que propósito? Texto daqui, ó. Como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. É adoração. É você com o rosto desvendado, aberto, entregue uma alma na presença de Deus, e o que acontece? Nós somos transformados. Adoração transforma a gente naquilo que adoramos. É isso que acontece. Aqui, meus irmãos, Paulo está num contexto muito mais amplo, né? É importante a gente deixar até aberto a palavra de Deus. Eu vou deixar 1 Coríntios, deixa aberta a sua Bíblia, você não precisa estar lendo aí, mas porque a luz fica apagada, né? É uma questão até de comunicação nossa também. A gente se preocupa até com isso, sabe? Até o fundo aqui a gente está estudando, conversando com um especialista, na hora de a gente pintar o fundo, que fique melhor na hora da transmissão. Então, tudo isso é uma preocupação que a gente tem, na palavra de Deus. E aqui, meus queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra algo assim, poderoso, extraordinário, que acontece no momento da adoração. O que acontece nessa hora é extraordinário. Deus é adorado por nós, e nós somos, a cada encontro, a cada momento de louvor, a cada momento de adoração, transformados à imagem dele. Você se lembra no Antigo Testamento, sobre o problema da idolatria? Uma das grandes razões que a idolatria, ela afasta as pessoas de Deus, transforma as pessoas em algo que não tem nada a ver com Deus, é algo que Deus condena. Por quê? Se você é transformado cada vez mais naquilo que você adora, se você adorar o dinheiro, o que vai acontecer com você? Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais materialista, cada vez mais ganancioso, cada vez mais ambicioso no sentido negativo, que a gente tem que ter garra, gana para vencer na vida. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando adorar o dinheiro, não usar o dinheiro para o seu bem. Adorar o dinheiro. Ele vai se tornando um senhor na sua vida, você vai se virando um escravo. E pessoas que adoram o dinheiro são transformadas, elas ficam frias, como diz, capaz de vender a própria mãe para ganhar dinheiro. E tem gente que é capaz disso. Ele faz qualquer coisa pelo dinheiro, porque o dinheiro já controlou a vida dele, ele se tornou igual ao dinheiro. Ele se tornou totalmente parecido com aquilo.
materialista, frio, calculista, ele não tem mais sentimentos, ele passa por cima de todos, é capaz de qualquer coisa, vender a própria mãe, como a gente diz assim. Se você adorar pessoas, se você adorar coisas, você vai ficar parecido com aquilo que você adora. É isso que está acontecendo aqui na carta aos Coríntios, que Paulo, numa visão muito mais ampla, ele está nos ensinando, na essência, isso. Ele aqui estava falando sobre o que acontece com aquelas pessoas que ainda não tiveram seus rostos desvendados. Né? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que acontecia? Quando Moisés ia falar com Deus, quando Moisés estava na presença de Deus, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava, ele contemplava a Deus, literalmente. E quando ele voltava, as pessoas se assustavam, precisava colocar um véu. E a ideia que ele está mostrando aqui, que é muito interessante, o que acontece hoje com a gente? O véu é removido e nós contemplamos a Deus e somos transformados de glória em glória. E quando a pessoa se converte, é como se tirasse um véu dos seus olhos para que ele pudesse ver a Deus. Que o homem sem Deus, o ser humano, né, sem a conversão, o coração dele está endurecido. Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando algum deles se converte, o véu é retirado. E aí o que acontece nessa hora? É o que está acontecendo aqui. Você já teve o véu retirado. Você contempla o Senhor é Espírito. E onde é o Espírito do Senhor é liberdade. Todos nós agora, a igreja, a comunidade, com o rosto desvendado, contemplando, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Que coisa maravilhosa. Você vai se tornar cada dia mais parecido com Jesus, na medida que você entrega a sua vida em adoração e contemplação, na medida que você é exposto à palavra de Deus, aos louvores, às orações. Estar aqui é importante, muito importante, é muito importante. E acontece coisas aqui, gente, que eu creio, aí eu vou trabalhar uma questão polêmica. Eu creio que o que acontece aqui é diferente do que acontece dentro da nossa casa, que não é errado. Se você está com uma doença, uma enfermidade, um problema gravíssimo que te impede totalmente de estar aqui presencialmente, pelo menos se conecte lá, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando você está conectado aqui, com a comunidade, o corpo de Cristo junto, ajuntamento solene, isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é uma coisa única, é presença. Sabe, os irmãos como um corpo, conectados. Ele coloca no plural, ele diz assim, olha, e todos nós com o rosto desvendado, é a igreja sendo transformada. Nada produz mais unidade na igreja do que o corpo reunido, ouvindo e bebendo da mesma fonte e sendo transformado nesse Deus, na medida que aspectos da palavra de Deus, da glória de Deus são apresentados a nós, nós somos transformados de glória em glória. E a idolatria produz o quê? A mesma coisa. Só que quando nós adoramos qualquer outra coisa que não seja Deus, a gente vai se tornando parecido. Olha, tem um texto na Bíblia falando sobre a imagem propriamente dita, o ídolo, porque o ídolo não é só isso. O dinheiro pode se tornar um ídolo, pessoas, carreiras, qualquer coisa pode se tornar um ídolo na nossa vida. Né? Você pode transformar um filho num ídolo. Há pessoas que destroem o filho e destroem porque idolatrou aquilo. Aquilo se tornou um centro da sua vida e estraga, não educa, não corrige, não ama, idolatra. Isso destrói. Então quando a Bíblia diz um texto muito interessante, fala assim, sobre a imagem, torne-se semelhante a eles, aos ídolos, a uma imagem, tanto os que o fazem, como os que o adoram. Olha só, é um mandamento na Bíblia. A adoração tem o poder de te transformar naquilo que você adora. Se for qualquer coisa, você vai ser parecido com aquela coisa. Se for um ídolo, você vai ser parecido. Aí ele diz assim, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem boca e não falam. É um ídolo. São pessoas que vão com o coração se tornando cada vez mais endurecidos, cada vez mais cegos. A idolatria cega, afasta ele de Deus, torna ele cada vez mais cego, mais insensível às coisas espirituais. Então, adorar uma imagem, como as culturas do passado, religiões pagãs promovem esse tipo de adoração, faz com que o adorador se transforme naquele ídolo. E às vezes se confunde. Tanto que quem é mais antigo aqui e frequentou e teve experiência no catolicismo romano, por exemplo, eu me lembro,
que de vez em quando eu entrava na cozinha da minha avó e tinha um filtro de água lá no cantinho, sabe aquele fio de barro, né? Aquele fio de barro lá no cantinho, e aí tinha um copinho de água e tinha um santo enfiado de ponta cabeça. Alguém já viu isso? Um santo enfiado de ponta cabeça dentro do copo de água. Eu falava, avó, está afogando o santo lá, avó. O que aconteceu? E era uma relação passional com o santo, porque ele estava de castigo, porque ele não ofereceu para ela aquilo que ela tinha pedido. E existe essa, para quem é mais antigo sabe, tinha um cafezinho que tinha que oferecer, tinha um cafezinho que ficava lá para o santo, e também tinha a história de enfiar o santo de ponta cabeça dentro do copo d'água. Eu me lembro desse negócio, eu era criança, eu ficava, mas que coisa, mas esse bonequinho aí tem poder para fazer alguma coisa, está enfiado dentro da água agora, afogando o boneco lá. Vai se tornando igual ao ídolo. Tanto que a pior coisa que a gente faz, quando a gente fala sobre libertação, a pessoa de idolatria, nunca faça isso, ataque o ídolo, nunca. Você vai ter um avivamento. O que aconteceu aqui no Brasil, quando um pastor pegou uma santa, em rede nacional, pegou e começou a chutar a santa? Você teve um avivamento na cidade, é como se ele estivesse chutando todos os que adoram, porque se torna semelhante a ele, se torna um com ele. Há um processo de unidade no momento da adoração. Então, o ídolo a gente não tira. Quando Cristo entra e liberta, o ídolo cai do altar. Você nunca tira o ídolo do altar. Você nunca ataca um ídolo. Porque essa pessoa está numa ligação emocional e espiritual, porque tem uma explicação bíblica, ligada àquela imagem que ele adora. Que ele vai se transformando cada vez mais aquilo, cego, se torna um só. E eu me lembro de histórias de pessoas que, por exemplo, em inundação, a pessoa vai, entra lá correndo, o que ele salva? O ídolo. Ele sai nadando com aquele ídolo. Já ouvi história de pessoas que salvam o ídolo, porque aquilo ali para ele é a vida dele, é tudo. Ele tem uma ligação emocional com aquilo. É um objeto de adoração. E essas coisas bizarras que a gente vê hoje em alguns canais, principalmente canais fechados, pessoas que casam com o carro, têm uma relação de amor com o carro. Vocês já viram isso? Tem gente que tem uma coisa assim, tem amor ao carro e chega até casar com o carro e beija o carro. Eu creio sim. Isso é totalmente compreensível, biblicamente explicado, espiritualmente explicado. Há pessoas que têm uma relação de amor com objetos. É adoração, gente. Adoração faz isso. As pessoas passam a amar e ter um relacionamento emocional e espiritual com o que adoram. Pessoas que, ao perder, por exemplo, um trabalho, um emprego, um cargo, um status, seja o que for, elas tiram a própria vida, porque a vida não tem mais sentido, porque aquilo era um ídolo. Eu não estou dizendo que não vai ser fácil. Você perder um ente querido, você perder um cargo, um status, você perder um dinheiro, dói demais, arranca um pedaço da gente. Eu sei que é isso, gente. Eu perdi uma mãe que eu não tinha 6, 7 anos, perdi um irmão com 17 anos, perdi uma esposa quando eram filhos pequenos. Eu sei o que é perder um ente querido. É rasgar você ao meio. É uma das maiores dores que você pode imaginar. Entende? Tanto que a gente vê casos de idosos, né, que já está muito velhinho, um morre e o outro morre no dia seguinte, porque é muito difícil isso aí. Mas é uma linha muito tênue entre você amar uma pessoa, dedicar sua vida, devotar sua vida àquela pessoa e adorar, idolatrar aquela pessoa. A vida não pode perder o sentido. Essa mensagem bonita, romântica, você é o sentido da minha vida. Né? Sem você não há razão para viver. Meu irmão, é só com Deus isso serve. Com qualquer outra coisa que você fizer isso, chama-se idolatria. Porque há pessoas que dizem isso, sabe para quê? Para o trabalho, para o dinheiro, para o ganha-pão deles. Há pessoas que dizem isso por um cargo, por um status, por qualquer coisa. Há pessoas que entram numa depressão profunda e tiram a própria vida no momento que elas perdem o seu ídolo. E isso é perigoso. E a Bíblia fala que qualquer coisa que você adore que não seja o Senhor, é idolatria. Porque existe um processo de ligação profunda com aquilo que você adora. E a Bíblia diz que nós devemos adorar única e exclusivamente o Senhor. Nós somos feitos para adorar. Todo ser humano é um adorador. Por natureza, na sua essência, ele vai ter que canalizar a sua adoração em algo. Durante o processo da sua vida, enquanto ele não compreende as Sagradas Escrituras, ele adora qualquer coisa. A Bíblia fala que povos pagãos no passado adoravam imagem, adoravam a natureza, o sol, a lua, né, adoravam qualquer coisa. É possível adorar pessoa, adorar dinheiro, adorar qualquer coisa. Até que um dia, o véu é tirado
e nós contemplamos o Senhor, e a Bíblia diz que nós passamos a adorar quem realmente nós fomos criados para adorar. E você vai ser transformado, como diz o texto sagrado. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Olha como é sério isso. Como o culto é algo tão sério, a gente tem que tomar cuidado, várias coisas aqui, as implicações. Primeiro, a preocupação e a responsabilidade que a gente tem, e vai responder diante de Deus. Aqueles que estão à frente de um trabalho, em todas as áreas, estão à frente de um trabalho para conduzir uma igreja em adoração. Olha que coisa séria. Se nós não guiarmos as pessoas com precisão na palavra de Deus, você pode deformar uma fé, você pode deformar um adorador. E isso tem consequências. A Bíblia nos fala assim de consequências. A Bíblia fala de cegos que guiaram outros cegos. É por isso que é possível sim, pessoas estarem frustradas, decepcionadas com Deus, porque ao serem guiadas no processo de adoração, informações equivocadas, a verdade escrita na Escritura não foram passadas com precisão, e a pessoa está adorando um Deus que não é o Deus das Sagradas Escrituras, prometendo coisas que Deus nunca prometeu. Então você corre um grande risco de deformar uma alma e mandá-la para bem longe de Deus. A Bíblia diz que há cegos que iriam guiar outros cegos. E um dia nós vamos prestar conta a Deus se nós estamos realmente apresentando o Senhor como Ele é. Na hora de conduzir um culto, olha a responsabilidade que nós temos, gente. Nós que estamos aqui na frente, os apóstolos tinham essa preocupação, de dizer assim, olha, não vejo em nós mais do que nós somos, não somos nada, somos vasos, instrumentos, que temporariamente Deus está usando aqui para edificar a sua vida. Não olhe para nós, não espere de nós mais do que nós temos. Eu me lembro de pregadores que falavam sobre isso, e eu me lembro de Spurgeon, que é chamado o príncipe dos pregadores, foi um dos maiores pregadores que já existiu na história, Charles Spurgeon. Mas ele era tão, assim, admirado, tão elogiado, tão aclamado, que chegou um ponto que isso começou a se tornar um problema no ministério dele. E ele começou a permitir que durante a pregação, durante algumas pequenas falhas, para que as pessoas, peraí, ele é humano, vai devagar, ele é humano, não espere demais, não olha demais para o homem. E eu creio sim que Deus deixa às vezes na gente uns espinhozinhos, para as pessoas olharem, olha, eu admiro o trabalho dele, às vezes pode ser alguém da área do louvor, que é muito bom em alguma coisa, pode ser alguém que conduz o trabalho de uma forma maravilhosa, dá uma aula maravilhosa, uma pregação maravilhosa. De vez em quando a gente tem que olhar e ver os defeitos dessa pessoa e lembrar, ele é um pecador, é um vaso de barro, é falho, não olhe para homens. A gente tem que tomar muito cuidado para não chamar toda a atenção para nós. A gente tem que tomar cuidado porque culto não é o lugar de a gente fazer a apresentação. O culto é o lugar da gente conduzir a igreja em adoração. Por isso que a nossa igreja presbiteriana tem uma preocupação com esse negócio. A gente não quer que o culto tenha uma característica de show. Show é apresentação. Você senta lá e você contempla uma apresentação. Não. No culto, gente, todos nós estamos assistir um culto. Não é a ideia de você, como você faz ao assistir um programa de TV. Por isso que eu digo assim, você está conectado na internet, é bom, pelo menos você está ouvindo a mensagem, mas perde um efeito fundamental aqui, que aqui você está dando assistência. Assistir é dar assistência. Você está dando assistência ao culto. A sua presença aqui é importante, você tem que estar orando quando você vem para cá, você tem que lembrar que existe todo um contexto espiritual, existe uma luta espiritual tremenda, o inimigo vai fazer de tudo para desviar o seu foco aqui, fazer você olhar para outras coisas que não seja para o Senhor, atrapalhar a sua adoração. O inimigo vai fazer de tudo, entende? Você tem que estar aqui dando assistência, tem que estar orando para quem canta, para quem prega, para quem conduz um culto, porque nós estamos aqui numa grande luta, gente, para um grande desafio, uma grande responsabilidade que um dia vamos prestar conta a Deus, para que o culto, a pregação da palavra, o que cantamos, o que fazemos aqui, seja para a edificação da igreja, salvação de almas e para a glória do Senhor, e para que todos nós, como por um espelho, olhando e contemplando o Senhor, somos transformados de glória em glória a sua própria imagem. Olha a responsabilidade. Então a sua presença é importante. Não tem sentido eu estar pregando para uma igreja vazia. Porque a pregação é para que você seja edificado e transformado à imagem do Senhor. Então a sua participação aqui é muito importante. Na verdade, os apóstolos, eles colocavam assim, ó, eu só existo por você. O meu ministério, o meu dom, o meu chamado é por sua causa.
Na verdade, ele colocava desse jeito. Ele colocava assim, ó, você é mais importante do que eu. Entende? Porque eu estou aqui por sua causa. Igreja. Eu sei que eu sou igreja também. Mas ele colocava de uma forma assim, ó, que nós estamos aqui como um instrumento para a sua edificação. Então, a sua presença, a sua participação, o seu envolvimento, a sua oração, você estar aqui num culto de adoração, prestando assistência ao culto, é fundamental. Na verdade, nós não deveríamos deixar isso para segundo plano, em hipótese alguma, salvo em casos excepcionais. Estou com Covid, fica na sua casa, entende? Estou com uma doença contagiosa, estou com, sei lá, com um problema, dor de barriga, vai para sua casa, fica lá, entendeu? Assiste na internet, pelo menos, entendeu? Mas fora isso, não era para ser uma opção. Hoje eu vou assistir o culto online. Deu vontade de ver online. Não, hoje eu vou assistir presencial. É quase um dever, gente. Nós somos chamados, nós somos convocados. A igreja está de portas abertas, no momento de louvor e adoração. Nós precisamos da presença de toda a igreja, do espírito de oração. Os apóstolos chegavam a falar para a igreja, orai por nós, para que na pregação da palavra, no abrir da nossa boca, o Espírito esteja usando, abençoando, para edificar a igreja. E oração para a igreja. Ore para que Deus nos perfeito, nada, são quase de barro, falho, perfeito. O propósito é glória de Deus, mas edificação da igreja. E ela é edificada, pessoal, na hora do louvor, na hora da oração. Você faz aqui não é simplesmente ritual, não é bater um cartão. Você não vem aqui porque senão vão perceber que você não veio, vão reclamar. Para com isso. Você veio aqui com um único propósito. Você vem aqui para ser edificado, para servir a Deus. A tua presença é culto. Você faz parte do culto, você não precisa estar na frente cantando, pregando, fazendo nada. A sua presença aqui, você veio aqui para louvar a Deus. É um momento de concentração, de atenção, de oração, de preparação. E tanto quanto quem canta se prepara, quem prega se prepara, quem assiste deve se preparar espiritualmente. Deve orar a Deus, pedir perdão dos seus pecados, rogar a Deus que, Senhor, me prepara para entrar em culto, em adoração com o teu povo, num domingo à noite, para que eu compreenda a tua palavra, para que eu seja tocado, e eu esteja em sintonia, em comunhão com o restante da igreja, em sintonia com o Senhor, em todo esse processo que edifica, salva e glorifica a Deus. E todos nós vamos ser juntos transformados à imagem do Senhor, de glória em glória. Quanto mais a glória de Deus é exaltada aqui, mais parecido com o Senhor você vai se tornando, com o próprio Senhor Jesus, com o caráter dele, com os valores, com o amor dele. A Bíblia fala isso, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. A adoração tem esse poder, gente, de encher o nosso coração do amor de Deus, que é fruto do Espírito. Encher o nosso coração de paz, de longanimidade, benignidade. Isso se dá aqui, gente, no momento de adoração. Também se dá, porque nós temos, entre um domingo e outro domingo, uma série de coisas que pode acontecer, que pode potencializar, pode te preparar, pode escalonar a sua experiência aqui. Imagina você chegando durante a semana, você orar e meditar em tudo que você ouviu, você louvar a Deus e refletir em tudo que aconteceu aqui, e se preparar, e se capacitar, e alimentar-se cada vez mais disso, e se preparar para que no outro domingo você esteja aqui de novo, para mais um momento, desvendar os olhos, contemplar a glória de Deus e ser transformado em sua imagem, e crescer espiritualmente, e Deus edificar a sua alma, e você sair daqui cheio da presença de Deus. Você vai se tornar parecido com Ele. Não é um botão que a gente aperta, não é nem pela força, diz a Bíblia, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito de Deus que vai te transformar a imagem dEle. Você vai ser transformado, domingo a domingo, encontro a encontro, momento de louvor, de devoção pessoal e comunitária. Você vai ficar mais parecido com Jesus. Eu espero que um dia as pessoas que convivem com você, seu cônjuge, ninguém conhece melhor a gente do que o cônjuge, filhos, possam ver as marcas de Cristo na sua vida, crescendo, se desenvolvendo. Você ter momentos de misericórdia, de perdão, de amor, de paciência, sabe? Aquele fruto do Espírito crescer,
e você se tornar um pouquinho mais parecido com Jesus, a ponto das pessoas que convivem com você na intimidade, no dia a dia, possam ver alguma evolução. Posso ver você crescer a cada dia e se tornar mais parecido com Jesus. Às vezes a gente vai precisar de misericórdia e paciência. As pessoas demoram um tempo, cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. Eu me lembro que, meus irmãos, eu estou aqui há 20 anos, né, irmãos que chegam e a postura, o palavreado, o jeito de... tudo. Vem tudo torto. Não tem problema não com isso. Prego isso aqui há 20 anos. Venha como está. Venha como está. Pode vir com um bafo de fumo, de cachaça, entende? Com vício. Venha como está. Deus vai fazer a obra. Deus faz a obra. A gente não pode escandalizar com isso. Deus vai quebrantar, Deus vai transformar. A igreja é para isso. É um lugar onde o Espírito vai trabalhar, vai quebrantar, vai moldar. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com exigências pequenas demais. Eu me lembro de uma história que a gente ouviu há não muito tempo atrás, de um pastor que chegou o primeiro domingo na igreja, ele ia começar um trabalho na igreja, e tinha um jovem lá de boné dentro da igreja. Primeiro domingo, primeiro dia, primeiro encontro, e o pastor já apontar para o jovem, falar um monte para ele, e o jovem levantou, foi embora e nunca mais voltou para a igreja. Eu não estou falando que é certo entrar na igreja de boné. Mas, às vezes, a gente precisa de um pouco de sabedoria, gente. A gente precisa de um pouquinho de paciência, sabe? Deixa Deus trabalhar. Demora tempo. Não é fácil, não é fácil. Eu me lembro que, logo no início, em 2005, 2006, nós tivemos, assim, famílias que vieram falar comigo, pastor, fulana está lá cantando no louvor com a barriga de fora. E eu ouvi, conversei, vamos trabalhar com calma, e a família criou tanto problema, a família foi embora da igreja. E hoje a pessoa não canta mais de barriga de fora. Foi questão de tempo, o Espírito Santo foi trabalhando. Eu digo assim, que as pessoas vêm às vezes para o culto seminuas no início, sabe? As primeiras vezes. A pessoa é do mundo, vive no mundo, vem seminua. E eu vejo a roupa e cobrindo, mas calma, não precisa ser tanto também. Eu estou falando assim, a pessoa vai tomando uma noção do que significa um culto com ordem e decência. Ela vai se olhando no espelho e fala assim, eu estou lá para ser edificado. Eu estou lá para edificar vidas. Até isso a gente precisa ter paciência no culto. Sabe? Deixar que Deus vai trabalhando e vai moldando as pessoas e elas vão tendo postura. Isso leva tempo. E a gente não quer que seja mecânico. Não quer que chegue porque o pastor falou, porque o presbítero falou, porque o diácono falou, porque não sei o quê. Eu já vi história, né, história antiga, isso é coisa de igreja antiga, mas eu me lembro dessa história, de um diácono que ficava na porta da igreja com uma régua. Eu lembro isso aí. E ele ficava medindo quanto que o vestido descia até o joelho, se passava, se subia com uma régua. Não entra, passa, volta, abaixa a saia. Meu irmão, é muito ruim. Imagina um diácono ter que ficar aí com uma régua aí na frente. Deixa Deus trabalhar. Claro que se for uma coisa fora do comum, a gente vai conversar. Mas é crer que Deus vai moldando as pessoas. Até nisso, gente. Nos hábitos, no jeito de ser. Demora, é um processo. Que Deus vai moldando o coração. E a gente tem que ter a nossa longanimidade, paciência, amor. Orar pelas pessoas. E muitas vezes por coisa tão pequena, a gente pode afastar a pessoa. Não é permitir tudo, é uma bagunça, não, é um culto, gente. Sabe, o Espírito Santo vai tocar na consciência da pessoa, vai chegar uma hora que a pessoa vai começar a acordar para a vida. E a gente espera que isso aconteça um dia. E se não acordar, é joio que Deus tira. Mas eu não vou tirar uma pessoa por causa de coisas assim. Eu vou deixar Deus trabalhar. Devagar, Deus vai trabalhando. Quanta história eu escuto de membros que vieram para a igreja com maço de cigarro no bolso. Vieram para a igreja, ouvindo a palavra, Deus foi trabalhando, quando eles perceberam, estava fumando cada vez menos, abandonou o maço, e não houve confusão nenhuma. O Espírito tocou no coração, ele falou, eu preciso me libertar disso. Vem como está. Agora imagina, um crente que entra na igreja, fica procurando. Olha, meu irmão, Deus, ore, para que as pessoas vão amadurecendo com o tempo, crescendo espiritualmente, e aprendendo na palavra de Deus, pelo poder do Espírito, o processo de transformação e de amadurecimento espiritual. A maior preocupação que os apóstolos tinham com a igreja no passado é que ela pudesse amadurecer. Tanto que quando Paulo escreve para Corinto, fala assim, vós sois meninos no entendimento, na fé. Ele fala, precisa amadurecer, precisa crescer.
E a gente quer isso, quer que a igreja amadureça e cresça. E que o culto seja e alcance progressivamente aquilo que Deus quer. Tanto o nosso culto, devoção pessoal, nossa vida, você vem aqui para adorar a Deus, você é importante. Você está aqui e você é importante, você faz diferença. Quando você não vem, você desanima uma pessoa. Quando você vem e você não está bem, isso contamina. A Bíblia diz que uma raiz de amargura contamina muitos. Você cuidar da sua vida espiritual é uma forma de você estar cuidando da igreja. Sabe, uma pessoa que está com o coração amargurado, é fácil você perceber. Chega perto dela e começa a conversar. De cada 10 coisas que ela fala, 9 é amargura, 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 amargura. A Bíblia diz que uma raiz de amargura contamina a muitos. Então, tudo isso, meu querido, é um processo importante. E você faz parte desse processo. Nós estamos juntos nessa. E é tão importante a presença do que prega, do que canta, do que abre, do que fecha, do que cuida, do que transmite, do que não sei o quê, como dos que estão sentados, louvando, assistindo, dando assistência, contribuindo, ali, ó, juntos, como corpo. E repito por uma última vez, verso 18, todos nós temos que estar juntos, com o rosto desvendado, contemplando o Senhor. Quem você está contemplando no culto? Você está olhando para Jesus, para a pregação de Jesus, para a pessoa de Jesus, na hora que você está louvando essa pessoa, a pessoa de Jesus, é como um espelho que de glória em glória, nós somos transformados, a imagem do Senhor. Que coisa maravilhosa, gente. Que Deus te abençoe, que você saia daqui hoje, um pouquinho mais parecido com Jesus. E isso se manifeste lá na sua casa. Não precisa ser aqui não. Aqui está todo mundo bonitinho, cheiroso. Aqui a gente tem paciência. A gente pensa 2 vezes, a gente fala, às vezes não, né? Mas geralmente a gente pensa, a gente sorri. O negócio é lá dentro da nossa casa, quando a gente fecha a porta, a gente é o que a gente é. O que você transformou, não transformou, está lá. Lá vai estar revelado. Você como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, você vai revelar quem é você. O quanto Jesus já enraizou no seu coração e te transformou e a cada dia mais parecido com Ele. Feche seus olhos. Vamos nos preparar para a Santa Ceia, encerrar essa parte do culto e já nos preparar, confessando os nossos pecados e nos preparando para esse momento de comunhão, de sacramento, de unidade da igreja. O sacramento tem esse propósito também. Há um só batismo, há um só corpo, há uma só fé. É um momento que a gente vai, ao redor da mesa, nos tornarmos um com o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui esta noite, com o propósito de glorificar o Teu nome, edificar a igreja, pregar o Evangelho, anunciando durante o culto, mas também, Senhor, estamos contemplando a Tua face. Durante o momento de adoração, nós estamos sendo transformados à imagem do Senhor. Muda em nós, Senhor, aquilo que precisa mudar. Tu sonda, ó Deus, o nosso coração essa noite. Vê se há em nós algum caminho mau, algum rancor, alguma mágoa, algo que precisa ser transformado, Senhor, algum vício que precisa ser abandonado, coisas que precisam ser mudadas, Senhor, e transformadas na nossa vida, Senhor, para sermos mais parecidos com o Senhor. O Senhor quer nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza, Senhor. Práticas, hábitos, vícios, pensamentos, atitudes. Sonda agora, Senhor, a nossa vida. O que em nós precisa ser abandonado, Senhor? Queremos ser mais parecidos com o Senhor. Precisamos evoluir, ó Pai. Não regredir. Precisamos nos libertar de muitas coisas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo. E nos abençoe em nome de Jesus.